Bem-vindo novamente, irmão. Meu amigo Yang, que alegria, cara. Sempre que eu te vejo, eu fico muito feliz porque eu vejo paixão no que você faz, cara. Parabéns pela sua dedicação, parabéns pelo amor que você dedica, né? Quem faz o que ama nunca trabalha. Acho que essa Boa. é a Quem impressão faz que o você que tem. é. É a E o bom de impressão que fazer você o que tem, você né? ama é que você ainda recebe por isso. Opa. Ó, e você trabalha, né? Você ama aquilo, vive aquilo e ainda você recebe por isso. E o mais interessante é que quando a gente sabe quem a gente é e para que a gente nasceu, o que arde no nosso coração, a gente tem uma característica que assim, a gente ocupa o lugar que é nosso. Uhum. Porque você nunca vai ser o melhor naquilo que não é ser você mesmo. Melhor do que o outro você Boa. não será. Você Uau. precisa ser melhor do que você mesmo. Porque quando você sabe quem você é, você ocupa um lugar que é feito pra você. Ao invés de perder tempo querendo ser melhor do que o outro. Igual o outro já tem o outro. Você tem que ser igual a você mesmo. Igual ao outro já tem outro. É, Você tem que ser igual a você mesmo. igual a você mesmo. Isso aponta para aquilo que nós até falamos isso na última entrevista, que é sobre identidade, não tem jeito, né? O Totalmente. princípio de tudo é a identidade, a pessoa ter clareza de quem ela é. Saber por que você está aqui, né? Quem é você de verdade? Observe que a nossa sociedade está assim em busca da felicidade. Tem até livro, né? Livro, filme, é o nome, sim. né? Em busca da felicidade. A proposta que arde no meu coração não é buscar a felicidade, é levar a felicidade. Porque a felicidade ela já está dentro. Boa, é levar a Se eu tô felicidade. buscando é porque eu não entendi que ela tá dentro. Mas quando eu entendo que a felicidade tá dentro, então eu não vou ao trabalho em busca de felicidade, eu vou levar felicidade. Sim. Eu não entro num relacionamento buscando felicidade, eu entro pra levar felicidade. Eu não vou atrás dos meus filhos buscando a felicidade, eu vou levar felicidade, porque eu já entendi o jogo que a felicidade tá dentro. Quando eu entendo isso, aí a coisa muda. Ó, esse ponto, né, como você falou, eu achei muito interessante, eu já quero até aproveitar essa questão da felicidade. Olha que legal, você trouxe um panorama aqui. A felicidade não é algo, né, não é como, por exemplo, um objetivo, um lugar que você quer chegar. Eu vou caminhar aqui, eu vou entrar nesse caminho porque eu quero a felicidade, eu quero ser feliz. Muito pelo contrário, a felicidade ela já está em você. A felicidade, ela não é você mirar um lugar e querer chegar lá. A felicidade é um estado. Ou você é feliz ou você não é. Agora, quando o indivíduo ele não está feliz, quando o indivíduo ele não se conectou com essa felicidade, não encontrou a sua felicidade, onde que é o caminho? Onde estão os primeiros passos para encontrá-la? Ó, a identidade e o propósito. Uma vida sem identidade, sem propósito, é uma vida sem felicidade. Eu me lembro uma vez eu estava no ônibus, indo para a faculdade, e uma pessoa que eu gostava muito, né, chegou para mim e disse: eu vou ser feliz no dia que eu me formar. Eu vou ser feliz no dia que eu me casar. Eu me emocionei muito quando eu me casei, eu me emocionei muito quando as minhas filhas nasceram. Inclusive tem até uma música chamada Fruto do Nosso Amor, da minha primeira foi filha, pra com quando nasceu, clipe. sim. A segunda também já tem música, ainda não lancei o clipe, ela já me cobrou esses dias. Mas eu descobri que a felicidade não é a linha de chegada. A felicidade é a jornada. A felicidade, jornada. ela está no meio da jornada. Boa. Eu não vou ser feliz quando eu tiver. Eu sou feliz hoje. Eu entendi que a felicidade está em ser quem eu sou. Cumprir o propósito que eu estou cumprindo. Independente de que fase do propósito. De que etapa da jornada. A felicidade ela tem que estar presente em toda a jornada. Ela não depende de coisas, nem de pessoas. Relacionamentos acabam em 6 meses porque o cara percebeu que bateu 6 meses e a felicidade que ele estava buscando no outro não rolou. Aí é o próximo, e próximo, e próximo, e 5, 6, 10, 20 divórcios e não vai resolver. Porque ele está buscando no outro que deveria estar dentro dele. A felicidade não está fora, não está nas coisas, não está no dinheiro, não está no que eu compro, não está no que você faz para mim. A felicidade está dentro de mim. E para mim que acredito em Deus, a felicidade só se encontra no nosso Criador. Porque Ele é a própria felicidade. Sim, agora, aí eu te faço uma pergunta, tanto quanto, bem interessante essa pergunta. Então, na sua visão, a compreensão de que a minha felicidade, ou a compreensão de que a felicidade, ela depende unicamente de mim e não das pessoas que eu me relaciono, é o primeiro passo para evitar a frustração? Totalmente. Quando você entende isso, aí você vai buscar se conhecer, vai buscar se entender. É aquelas perguntas, né? Onde estou? Quem sou eu? Para onde vou? Aí quando você faz essas perguntas e começa a encaixar, entender a sua história, aceitar
a sua jornada, aceitar suas frustrações, aceitar que você não é perfeito mesmo. Você não vai acertar tudo. Algumas vezes você vai errar, mas que tem uma frase que me dá uma paz, e talvez dê uma paz também para quem tá me ouvindo. Cara, eu tô onde eu deveria estar. Pra que se cobrar pelo que não foi? Pra que se cobrar pelo que não aconteceu? Eu aprendi, então cumpri um propósito. A pergunta é, o que eu vou fazer agora? Porque o passado eu não posso mudar. Mas como eu significo isso hoje e o que eu vou fazer a partir de agora, isso me dá paz para seguir uma jornada em busca de um cumprimento de propósito. Essa é a palavra-chave. Ó, esse ponto, você vê, a gente nem entrou ainda no tema, A gente porque, vai começar porque o podcast ficou ainda muito mais... interessante. Essa questão da identidade é uma coisa assim que a gente tem buscado falar com frequência, porque você percebe que muitas pessoas, quando você pergunta assim pra ela, cara, quem é você? A resposta dessas pessoas, na maioria das vezes, é: eu sou o André publicitário. Eu sou o apresentador de podcast. Eu sou um jogador de futebol. Quem é você? Eu sou... As pessoas, geralmente, elas têm uma dificuldade em conseguir separar a resposta para a pergunta quem é você, separar essa resposta sobre o que de fato a pessoa é, a identidade, Olha aí. do que a pessoa faz. Então, vamos entender esse panorama para que a gente até consiga ajudar alguém que está assistindo esse podcast e tem dificuldade de saber quem de fato a pessoa é e qual é a sua real identidade. Então, para levar esse auxílio, esse suporte a essa pessoa, vamos lá. A resposta assertiva para a pergunta: quem é o Eric? Qual é? Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Porque só pode dizer... tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Sim. Sobre pai, né? O meu pai que me criou. É ele que vai dizer. O ser humano, identidade e propósito caminham juntos. Sim. Quando o homem cria uma coisa, ele cria para um propósito. Então as duas coisas andam juntas. O que é isso? E qual o propósito disso? Uhum. Então quem eu sou e para que eu nasci, essa resposta só é encontrada em quem me criou. A sua identidade. O que está lá escrito? O nome do seu pai. O pai e a mãe, sim. A sua paternidade. Pai e mãe está na sua identidade. Então, são componentes da minha identidade. Quem me criou? O meu nome. Observe que Deus, quando Adão peca, olha que coisa fantástica. Ele não chega no Éden para perguntar o que ele fez. A primeira palavra que Deus diz após o pecado, qual é? Adão. Primeira palavra é o nome. É o nome. É a identidade. Onde você está? Aquela pergunta não é geográfica. Aquela pergunta é sobre a sua identidade. O nome dele, quem ele era. Sim. Deus reforçando, você é Adão. E você está onde? Porque tem muita gente que está perdida nas suas falhas. E a primeira coisa que Deus diz é justamente o seu nome. É quem você é. E segundo é te lembrando que existe um lugar em que você precisa se encontrar. Esse lugar é o centro da vontade de Deus. Ou seja, isso eu achei interessante, fantástico. Quem é você? Eu sou a imagem e semelhança do meu pai. Eu sou obra, eu sou criação, eu sou criatura do Criador. Aí, quando a gente traz por outro lado, porque uma coisa que você trouxe que eu achei legal, que é justamente a identidade e propósito. De forma clara e objetiva, qual a diferença entre identidade e propósito? O propósito é para o que você nasceu. Legal. O propósito é para isso. Por que você está aqui? Pergunta. E esse propósito, até para esclarecer, isso não tem a ver, por exemplo, com profissões, né? Porque geralmente as pessoas costumam confundir. Eu nasci para ser jogador de futebol. Eu nasci para ser artista. Não. O propósito, o que de fato ele é? O propósito ou a identidade? O propósito. A identidade, nós já sabemos falamos. isso. Okay. Agora, o que é de fato o propósito? Já que ele não é a sua profissão, ele não é aquilo que... A profissão que você exerce, ele é outra coisa, ele é além disso. O que de fato é o propósito? O propósito é um motivo para o qual Deus te criou. O escritor Rick Warren, ele diz que não há propósito sem o Criador. Então, o propósito ele é encontrado na pergunta: por que Deus me fez? Por que ele me colocou no mundo? Tudo que existe com um motivo para existir. Uhum. O propósito é isso. É o porquê eu estou aqui.
Eu sempre digo, eu não sou um pagador de boleto. Eu tava até contando esses dias e as pessoas, minha esposa viu, gente se emocionando quando ouvi isso. Porque, cara, isso move a minha alma. Eu não tô aqui pra comprar coisas. É muito bom comprar coisas, é muito bom ter filhos, é muito bom ter esposa, é muito bom viajar, é muito bom fazer podcast. Mas, cara, não é sobre coisas. Não é sobre experiências humanas. É sobre um motivo real. É algo que move o meu coração. E esse propósito, ele vai vir principalmente das minhas experiências do passado. Elas vão apontar para o meu propósito. A minha história de vida, o que eu mais amo, o que eu mais odeio, o que me dá raiva, tá apontando na direção do propósito. As minhas habilidades, coisas como a gente falou agora, coisas que eu faria mesmo sem receber, por horas, ficaria fazendo. Isso tudo tá apontando na direção do meu propósito. Então o propósito é o porquê eu estou aqui. É justamente a falta de identidade e a falta de clareza de propósito, a falta de entender quem você é e para que você está nesse mundo, para que você nasceu, é que gera nas pessoas as famosas doenças emocionais. E uma dessas doenças emocionais é justamente a ansiedade, né? A gente vive uma época onde as pessoas elas estão extremamente ansiosas, acostumadas a ter conteúdos entregues de uma forma massiva, muito rápida nos seus aparelhos telemóveis, em suas televisões, e as pessoas estão acostumadas com o que é rápido, com o que é veloz, e isso está desencadeando uma série de pessoas emocionalmente doentes e extremamente afetadas pela ansiedade. Por onde começa esse caminho aí pra resolver esse problema, cara? Pra resolver esse gap, se libertar dessa ansiedade e conseguir sair desse meio? Caraca. Yang, você nunca vai ver Jesus correndo pra lugar nenhum. Jesus nunca... Não corria. Jesus não corria? Não. Ou ele andava, ou ele caminhava, e ele ia subindo, ou ele ia descendo, correndo nunca. Por quê? Porque quem anda na direção de um propósito não anda por uma urgência. Lázaro morre a quem ele amava. Ele até chora, se emociona com o momento. A filha de Jairo fica doente. Ele não corre para resolver aquele problema. Porque quem anda pela cultura do céu, quem anda direcionado pelo céu, quem anda com um propósito definido, não vive na correria de urgências. Ele entende que cada coisa tem o seu momento. Então ele caminha em uma direção firme, porque mais importante do que a velocidade é a direção. Jesus entendia a direção que ele estava indo e não precisava correr. Ele não corria. Inclusive, eu já ouvi realmente isso aí, essa informação de que geralmente não correr, porque hoje a sociedade ela é ansiosa, né? Então tudo é rápido. Até o áudio do WhatsApp é 2x, é tudo rápido. Só que eu realmente já ouvi essa informação de que era costume do judeu. Geralmente o judeu não era um cara muito acelerado, afoito, um cara que corria. Isso. A cultura judaica atribuía a um homem judeu sério, de honra, essa característica de não correr. Mas o interessante é que o próprio Jesus conta uma história de um homem que correu. Ele não correu atrás de dinheiro. Ele não correu atrás de um problema que tinha que ser resolvido, não. Aquele homem, a Bíblia usa essa palavra, ele correu quando ele vê o filho pródigo aparecendo. Uau! Aí aquele homem judeu, ele ignora a sua própria, sabe, aquela coisa da imagem. Não, a imagem. Eu não quero saber como é que vai ficar a minha imagem. Eu vou correndo. Mas o interessante é que ele não vai correndo para questionar. O que você fez? Ele não é aquele pai que fica no portão dizendo, eu sabia que ia dar errado. Não. Ele vai correndo para fazer uma coisa só. Para dar um abraço. Porque às vezes o que a gente precisa não é de uma boa explicação, não é de uma boa palavra, não. Algumas vezes a maior palavra é só o abraço, através de um amor. Aquele homem vai e demonstra amor com um abraço, correndo na direção do filho. O homem que correu, que abriu mão de um padrão, de um costume padrão, e o que é interessante, ele foi o homem que correu e fez isso por amor. Por amor. A demonstração de amor através de um abraço. Você sabia que tem muitos filhos sendo um instrumento de cura para os pais com o silêncio e com o abraço?
Com o silêncio e com o abraço. É, amor, Yang, não é pra ser cobrado. Amor é pra ser dado. Uau. Amor não é pra ser cobrado. Aos 14 anos eu liguei pro meu pai e disse: pai, eu entendo que o senhor foi criado sem pai. Então o senhor não recebeu abraço. O senhor não recebeu carinho. O senhor não recebeu um beijo. Então ao invés de cobrar ele, sabe o que eu comecei a fazer? Abraçá-lo. Beijá-lo. Então o que a nossa geração precisa não é de cobrança. A nossa geração não precisa de gente cobrando beijo, cobrando abraço. A nossa geração precisa de gente dando beijo, dando abraço. Esse é o método de Deus. Não cobrar, é entregar. Amor não é cobrança, amor é entrega. Esse contexto aí, por exemplo, vamos utilizar ele, o filho pródigo. A gente percebe ali um pai que, cara, esse pai você não vê ele discutindo e falando pro filho ficar. Esse pai, ele faz o que o filho pede. Você quer ir, meu filho? Vai. Ele reparte a fazenda entre os seus filhos e libera o seu filho mais novo. Mesmo sabendo que aquele filho, ele era alguém que estava tendo uma atitude imatura, porque o perfil que a gente percebe no filho pródigo é justamente de um cara imaturo. Ele quer conhecer o que nunca conheceu sem fazer noção do que de fato ela fora, de como ela fora. Então, talvez ele, na sua mente, ele cria uma ideia de que o dinheiro que o pai vai dar vai ser o suficiente para dar para ele uma vida de conforto lá fora, sem que ele perceba o quanto a ausência do pai ela vai ser o fator crucial lá. Porque o dinheiro vai acabar, os amigos vão acabar, as pessoas que estão ao redor vão acabar. E o que ele vai sentir saudade é justamente do pai. Porque a gente percebe no texto que ele fala assim, ó, cara, eu estou aqui comendo bolotas dos porcos, mas na casa de meu pai a fartura. Então ele lembra do pai dele. Só que, cara, esse contexto, como que a gente conseguiria aqui, de forma clara, leve e sutil, descrever o coração daquele pai? Que é o pai que demonstra essa paciência de não... Ele não fala pro filho, ó, filho, eu conheço, eu sou mais vivido. Porque aquele filho não tinha o coração daquele pai, não viveu o que o pai viveu. E ele não briga, ele não discute. Filho, eu sei como é lá fora, eu sei que lá fora não é como você tá pensando, esse dinheiro vai acabar. Ele apenas é o pai, é a figura que deixa aí. Como que a gente consegue descrever esse coração, cara, de uma forma objetiva? A presença, né, daquele homem não é uma presença física. Olha que coisa. Olha, uau, legal. Era uma presença interior. Ele conseguiu estar presente no coração do filho. O filho sabia que poderia contar com ele. Algumas vezes as coisas afastam. A geografia pode afastar, o trabalho pode afastar. Mas quando a gente está presente dentro do coração de alguém, a conexão vai para outro nível. Aquele pai não precisou prender o filho. Aquele pai não precisou acorrentar o filho. Aquele pai simplesmente entendeu. O que acorrentou o filho era o amor. Era a maneira como ele respeitou o momento de cada um, porque cada um tem um momento. Sim. Ele não cobrou. Ele simplesmente respeitou o momento do filho com amor e com sabedoria. É isso que a nossa sociedade está clamando aí, né? Ou seja, aí entra um ponto interessante nessa ação desse pai, de deixar o filho ir, surge justamente um questionamento que é uma pergunta que eu quero te fazer. Os pais, então, baseado nesse contexto, todo pai, ele tem que estar preparado para deixar o filho ir? Esse momento, ele chega para todo pai? Chega. Porque cada um tem uma história, né? Imagina uma mãe olhando para o filho que passou a vida inteira e não construiu nada. Imagina uma mãe olhando para o filho que não construiu a sua própria história, que não construiu a sua própria família. Então, o natural é que o filho construa, faça a sua história. Então, isso só é possível se o pai der essa direção. Der essa proteção, acompanhar aos poucos, não é? Mas o caminho é justamente permitindo que as coisas aconteçam. A gente não consegue colocar uma redoma de proteção, uma muralha. Às vezes é o que dá vontade de fazer, mas não é o que traz um amadurecimento, né? É preciso, assim, ó, na medida certa e permitindo. Na medida certa. De forma segura. Como eu posso estimular do meu filho uma autonomia? De uma forma segura.
Aí isso vai sendo exercitado De uma forma... de uma forma segura. Justamente por isso, aí você trouxe o ponto que é o pilar aqui. Justamente por isso, a questão da proteção. Por quê? Esse deixar o filho ir, ele está em vários contextos. Ali foi a questão física, presencial, o filho foi embora da casa. Mas, por exemplo, esse deixar ir, ele pode estar associado, às vezes, ver o seu filho tomar uma decisão que você não tomaria e você não espera que o seu filho tome essa decisão. Ver seu filho fazer escolhas diferentes da sua. Ver o seu filho, ele ter um amadurecimento, aquela criança que você viu nascer, cuidou, educou, estar pronto para ver esta criança crescer, se transformar num jovem, num adolescente, num moço, numa moça, que vai tomar decisões diferentes da sua e muitas vezes essas decisões elas vão te ferir. Esse deixar ir, todo pai tem que estar pronto. Como você pode se antecipar para isso? Como antecipar para que você não sofra com o seu filho tomando decisões diferentes da sua, com o seu filho fazendo escolhas diferentes da sua? Olha, eu já vi grandes pais se decepcionando com erros de filhos. A gente tem que entender assim, ó. Eu fiz a minha parte, né? Quando a gente faz a nossa parte, a gente fica em paz. Sim. Porque existem coisas que estão sob a minha influência direta, ou seja, dependem de mim. Então, ser um pai presente, educar, honrar, dar respeito, ser o exemplo é a minha parte. É só parte, sim, legal. O segundo tipo de coisa é eu posso influenciar, aconselhar, conversar, acompanhar, ajudar. Mas existem coisas que não estão sob a minha tutela. Essas coisas não têm a ver... no seu controle. Ali é a parte dele. E entender que assim como eu não sou perfeito, isso precisa estar resolvido dentro de mim. Eu não sou perfeito, então por que eu quero que meu filho seja perfeito? Que cobrança é essa, né? Uau. A gente não foi perfeito e a gente às vezes quer que o filho seja perfeito. Não, é entender que o meu filho ele é tão ser humano quanto eu. E ele tem que ter a mesma oportunidade que eu tive de viver a vida dele. Eu vou fazer a minha parte, ensinando, respeitando, amando, dando direção, acompanhando, influenciando quando possível. E quando não for possível, aí entregar a Deus e Deus, agora é com o Senhor. E ficar em paz. Porque nem tudo, eu não tenho influência direta sobre tudo que está acontecendo. Então ajuda você já educar, mas olhar sempre pro seu filho e já se conscientizar que ele pode errar. Ele pode errar ou que ele vai errar, né? Que evidentemente aquilo, você já tá preparado, nada, você acaba com a frustração, porque você sabe que o seu filho ele vai errar. Só que qual a importância da paternidade no lar? Porque hoje nós vivemos, né, atualmente uma geração que é a geração justamente sem pai, né? A geração sem pai, sem mãe, a geração que carece da paternidade. E qual é a importância, pra gente começar a entender por que essa geração tem se tornado tão doente? Qual é a importância da paternidade num lar? Tem homem que não resolveu o seu papel de filho ainda. Então, tem homens que estão querendo ser pais, mas ainda não resolveram questões dos seus pais. Tem homem tentando dar essa direção sem ter entendido que tá tudo bem, o meu pai não foi presente, porque ele não recebeu isso. Eu não tive essa ternura porque o meu pai não teve também, tá tudo certo. Quando você resolve isso dentro de você, você entende que você não precisa transmitir essa dor, transferir a dor que você recebeu. Você entende que tá tudo bem o que você viveu. E é porque você viveu o que viveu que você tem a oportunidade de ser quem você é. E agora, com toda essa visão, fantástico, com tudo que você sentiu, você então vai pegar o que há de melhor e transferir pro seu filho. Quando você resolve essa situação, aí seu filho vai ser presenteado com um pai extraordinário. Qual a mensagem que você deixaria para um pai que está prestes a dar as costas para sua casa e sair de sua casa, deixar sua família e os seus filhos para ir de repente para um outro relacionamento, para viver uma outra vida? Qual seria o conselho que você daria para esse cara? Rapaz, pelo amor de Deus, não troque o que é mais prioridade, a sua maior riqueza. Não troque o que é mais importante por um momento. Não troque a sua família por causa de uma precipitação, por causa de uma palavra, por causa de uma frustração, por causa de um momento de prazer, por causa de, sabe, um momento de raiva.
Não troque coisas que são poderosas e preciosas por uma coisa que vai passageira. passar, cara. É um sentimento irreal, às vezes tá até te enganando. Eu tava fazendo um treinamento poderoso aqui em São Paulo mesmo, na semana Sim. passada. E aí um cara tava contando a história, ele falou exatamente isso pra mim. E aí ele começou a conversar na hora que a gente entrou no banheiro, eu tava escovando os dentes após o almoço. Aí eu perguntei a ele, falei, cara, se voltasse no tempo, o que você diria pra você lá naquele dia que você abandonou sua família? Aí o cara, eu diria, faz isso não. É isso que eu tenho ouvido. Pessoas que se arrependem de ter abandonado. Sem dar o seu melhor. Primeiro dá o seu melhor. Primeiro tenta, cara. Tenta de verdade, mas não é tentar pra dizer eu tentei. É tentar pra dizer eu fiz o que tinha que ser feito. Esse é o caminho. Tipo assim, eu não vou só tentar melhorar, não vou tentar. Eu vou fazer dar certo, né? Que é justamente a questão da ação, né? Ó, não vou tentar fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo. Olha aí. É justamente você ter essa ação, assim, Exatamente. de decisão, né? Olha, Yang. Esse é o perfil, né, mano, do homem. Yang, tem pai que tá dando estrutura, tá dando dinheiro, tá dando provisão, tá se esforçando pra dar o melhor pro filho, mas às vezes não tá dando uma palavra, dizer assim, filho, eu tenho orgulho de você. Filho, eu te amo. Filho, você é importante pra mim. Essa estratégia de validar o filho é uma estratégia divina, cara. Antes de Jesus fazer um milagre, antes de Jesus começar o seu ministério, a Bíblia diz que Deus diz assim, ó, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Yes. Então, antes de você não tem que validar o seu filho só porque ele deu certo, cara. Você não tem que validar o seu filho só porque ele fez uma coisa certa, você já tem que validar antes. Foi isso que Deus fez com Jesus. Ele nos deu o exemplo. Valida o teu filho. Fala pra ele, eu tenho prazer em você, meu filho. Você é uma bênção na minha vida. Eu te amo. Não é pelo que você faz, eu te amo porque você é meu filho. Então, na sua visão, você acredita que os filhos precisam de validação dos pais? Total. A validação, as palavras que a gente libera para os nossos filhos, elas são bússolas. Quando a gente diz... Aconteceu esses dias, a minha filha chegou e disse, mas pai, os meus colegas disseram que homem faz isso, homem faz essas coisas assim, homem é dessa forma, isso é normal. Sim. Eu te contei agora nos bastidores. Sim. E eu não disse nada a ela. Ela foi quem disse, não, mas meu pai não é assim não. Meu pai ama minha mãe, meu pai respeita a minha mãe. Então, é disso que a nossa geração precisa, né? Não é o que a gente fala, é o que a gente vive. E qual é o poder, por exemplo, nesse contexto de validar os filhos, qual é o poder das palavras específicas dos pais no futuro dos filhos, por exemplo? O contexto de validar, geralmente é aquilo, você sempre dizer ao seu filho, que legal isso que você fez, que fantástico, filha, como você está linda, filho, que legal, cara, olha como você, que carrinho lindo, como você joga bem, validação, essas palavras. Só que paralelo a isso, qual é a importância também das palavras que direcionam para o futuro? Filho, ó, onde eu não fui, você vai, onde eu não cheguei, você vai chegar, você será um homem, uma mulher sucedida. Qual é a importância dessas palavras na vida dos filhos? O pai tem o poder de enxergar coisas que o filho não está vendo. Legal. Não é isso? Sim. Você, pela sua experiência, consegue enxergar coisas que... Ele é só uma criança no primeiro momento. Então ele não está enxergando onde ele pode chegar. O pai está olhando e dizendo, olha, ele pode chegar ali. Ele pode ir mais longe do que eu. Sim. E quando você libera essa palavra, você pega uma semente do futuro e coloca dentro do coração do seu filho. Quando você libera uma palavra sobre o futuro dele, você está pegando... Olha, transportar uma árvore é um negócio difícil. Olha como Deus faz a coisa linda. Ele pega uma sementinha. E aquela sementinha é a árvore do futuro, que pode ser plantada onde você quiser. Então o futuro ele é glorioso, não cabe ainda no seu filho, mas a semente cabe. E qual é a semente? A palavra. A palavra que você libera ao seu filho é como se você tivesse viajado no tempo, pegado aquela árvore gigante lá, pegou só um pouquinho, um pedaço, um fragmento, uma semente, e você plantou ali. No tempo certo, vai frutificar. Essa é a importância da palavra de destino e de futuro na vida do filho. Ou seja, a palavra, ela é semente. Palavras são sementes. Eu lembro, cara, que, por exemplo,
várias vezes, repetidamente, eu via, né? Às vezes eu acordava de madrugada com a minha mãe orando na minha cabeça, né? Top, Orando, profetizando. Qual é a importância do pai e da mãe também no sentido proteção, né? Qual a importância que um pai tem sobre... Qual o poder de proteção que o pai tem, espiritualmente falando, sobre a vida de um filho? Ah, totalmente. O mundo espiritual respeita hierarquias. Então, Legal. o pai é uma autoridade sobre o Sim. filho, né? Eu sempre digo, cuidado com as palavras que você diz para o seu filho. Porque vida e morte estão no nas poder da tua palavra. Nossa. Aquele pai que diz, meu filho é uma peste, né? Esse menino não Sim. vale nada. Esse cara vai ser infeliz. Você vai ser igual a sua mãe, seu pai, seu avô. Essas palavras, elas têm um poder, primeiro espiritual, mas elas têm um poder emocional, porque há palavras que ferem mais do que socos. E aquelas palavras às vezes entram no coração e o filho... olha, o que a gente falou sobre identidade. Aquelas palavras têm o poder de mexer na identidade do filho. Porque ele vai se olhar de uma maneira diferente. Quantas pessoas têm tudo para dar certo, mas não conseguem enxergar isso em si mesmas? E principalmente porque ouviram coisas terríveis dos pais. Então a importância de você validar. Quando o mundo disser, não, homem não vale nada, aquela menina que ouviu e que viu o pai, ela vai dizer, não, isso é sua verdade. Não importa quantas vezes você repita isso pra mim, eu não vou acreditar no que você tá dizendo, porque o meu pai disse diferente. É alguém dizer, você não vale nada. E ela vai dizer, não, mas desde que eu nasci, meu pai disse que eu sou uma bênção, que eu sou linda, que eu sou a princesa, que eu sou maravilhosa. Cara, isso vai gritar mais alto. É a maneira de você calar a voz que quer estragar a vida do seu filho, é você gritar mais alto a palavra de bênção. Pra que no ouvido dele não tenha nem espaço pra maldição que o mundo vai querer dizer. Não tenha ruídos. Não tem como. Já entupiu. Não tem espaço pra mais nada. Já tá cheio de bênção. Nada mais é. Nesse contexto, inclusive, qual a sua opinião, por exemplo, com relação aos pais, por exemplo, a mãe, geralmente, enfim, o homem, na maioria das vezes, ele não costuma, assim, ter esse perfil, fazer isso, mas às vezes a mãe, quando ela está estressada, teve ali uma discussão com o pai, etc., e aí a mãe pega e solta, às vezes fala mal do pai, ou para a criança, ou para o filho, ou próximo do filho. Qual é o perigo que existe em uma mãe falar mal do pai perto do filho? Isso distorce a visão que aquela criança tem de relacionamento e do cônjuge. Por exemplo, Sim. a mãe que fala mal do pai para uma menina, por exemplo, aquilo vai criar uma visão na cabeça daquela menina que homem é daquele jeito. Porque a visão, vamos dar o exemplo de menino e menina, né? Então, a visão que a menina tem do pai não é só de um pai. Aquilo é um modelo. O que está sendo imprimido no coração daquela menina é um modelo de homem. Quando fala em homem, ela lembra do pai. Sim. É o modelo que está sendo imprimido. Então, quando a mãe quebra esse modelo falando mal, ela está, na verdade, trazendo um ruído, está trazendo uma sujeira, está trazendo uma confusão na imagem que aquela menina tem de marido, de pai, de homem. É um contexto só que está sendo quebrado. O mesmo ocorre quando, né, falam da mãe, né? Então, mãe é um ser que carrega consigo, a palavra mãe, ela já carrega consigo uma afetividade. Sim. Mãe não precisa definir. Mãe, ela traz emoção. Mãe é amor. Mãe é cuidado. Mãe é zelo. Deus é pai. Mas na Bíblia, quando ele fala do seu amor, ele não compara ao amor de um pai. Ele compara ao amor de uma mãe. Porque é o maior amor que a humanidade conhece. É o amor de mãe. E Deus amor de mãe, compara que é o único que o pode seu ser amor comparado ao ao amor. amor de Deus. Por exemplo, essa... Ainda que uma mãe se Boa, esqueça do seu filho que ainda mama, ainda que isso ocorra, que não é uma coisa comum, não é comum, difícil. É uma coisa que está fora da natureza. Praticamente impossível uma mãe esquecer do seu Em sã filho. consciência não, né? Mas existem em sã consciência Existem não. alguns casos, casos e casos. Mas ainda que isso sim. acontecesse, aí Deus, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Né? Então, gente, tem problema com o seu relacionamento? Resolve você. Não bota o seu filho nesse problema, não. Seu filho não tem nada a ver com o seu relacionamento. Seu filho é seu filho.
Seu filho é filho do seu cônjuge. O problema que vocês dois têm, vocês têm que resolver. Não tem nada a ver com os filhos. Deixa os filhos fora dessa confusão. Ó, você falou uma coisa que eu achei muito legal, que é justamente da questão da sua filha, né? Que ela viu algo diferente daquilo que é um padrão, já que você apresenta diariamente através das suas atitudes para ela, e aí ela justamente questionou, dizendo, não, meu pai não é assim, porque o padrão que ele me apresenta é outro. E aí, quando você falou isso, cara, eu fiquei pensando muito acerca dessa conexão, cara, essa conexão que tem com o homem, né, o pai com a menina. Parece que depois, quando nasce uma menina, o homem ele pode ter filhos, 3, 4. Meu pai, por exemplo, ele gostava muito de ter de filho homem, né? Eu gosto de ter filho homem. Só que quando esse homem ele tem uma filha mulher, uma menina, parece que a vida do homem, ele recebe uma avalanche. Que avalanche é essa, cara, que a gente recebe nas nossas emoções? Por que a vida de um pai, ela muda completamente quando ele é pai de menina? É uma perspectiva que não está dentro do homem, naturalmente, né? Eu, por exemplo, sou filho único, então meu universo era masculino. Sim. Na minha casa não tinha brinquedo de menina, só tinha tudo de menino. Certo. Quando nascem as minhas duas pequenas, né? Eu aí começo a mergulhar em um ambiente que não era meu. Eu que brincava de carrinho, tive que aprender a brincar de boneca para ser o pai das minhas filhas. E eu acho que o maior choque que existe no homem, e pelo menos é o que eu observo, é quando o cara teve uma vida, né, de bagunçar, Sim. E aí ele tem uma filha, ele enxerga a mulher com outros olhos. Porque ele diz, cara, eu não posso fazer isso, né? Pelo menos é o que acontece na maioria. Ele sente mais, porque ele imagina, inconscientemente, vai vir. E se fosse minha filha, cara? Então ele enxerga um lado que ele naturalmente não enxergaria como homem, quando ele é pai de menina. E o homem, geralmente, por exemplo, quando ele é pai de menino, ele tem aquela questão, pô, é meu filhão e tal, aí o homem quer, vai torcer pro meu time, vai jogar bola. Geralmente o homem costuma ser assim. Só que o cara, quando ele é pai de menina, parece que existe uma... Eu falo isso porque eu sou pai de menina, então eu sei como é. Existe ali... É uma lacuna. É um antes e depois. Porque quando o cara passa a se torna um pai de menina, parece que o instinto protetor dele dobra. Dobra. Cara, como explica isso? Existe uma explicação, de repente, não sei, a neurociência. Como entender isso? Esse fôlego que o pai ele tem, esse alerta que acende dentro dele. Não, eu sou pai de menino, eu tenho que proteger a minha filha a qualquer custo. Isso faz parte da natureza mesmo do homem, né? Quando ele vê aquele bebezinho... Eu, quando a minha filha estava na barriga, a primeira e a segunda, nas duas, dentro da barriga, eu não tive... Tem pai que chora, que conversa. Sim. Eu conversava com a minha esposa, falava, amor, fale com ela e tal. Mas eu não me conectava muito na barriga. Cada um tem um estilo. Sim. Agora, quando eu ouvi o choro, cara... aquilo entra numa camada da alma que nunca foi acessada antes. Aquele chorinho, né? Cara, é uma onda que eu não tinha experimentado. Então, viram a chave de amor, né? Diferente de tudo que você já experimentou. E parece que, por exemplo, o ciúmes, ele dobra. Olha aí. Né? Já reparou, por exemplo, os ciúmes do pai com o filho menino, ele geralmente é e não é muito. Agora, com a menina, a filha mulher que o cara tem, os ciúmes parece que dobra. Realmente há uma explosão de sentimentos. Parece que a intensidade do homem dobra com relação à menina, pô. Se o cara defende um pouco, a menina ele quer defender 3 vezes mais. O cara quer proteger, quer manter do seu lado. A gente consegue encontrar, por exemplo, na Bíblia a importância desse calor paterno, desse abraço, dessa proteção de colocar embaixo das asas os filhos? Totalmente. E assim, o que eu disse eu vou repetir. Quando a mulher, né, e o homem entendem o seu papel na vida dos filhos, com essa presença, com esse cuidado, você destrava o futuro. Porque durante a vida na infância, adolescência, aquela criança está, na verdade,
moldando a sua visão de relacionamento, de amor, de proteção, de homem, de mulher. É através dessa polaridade que existe, né? Homem e mulher. É ali que ela percebe a sua diferença. A psicologia fala sobre isso. É vendo a mãe e o pai que o filho se descobre quem ele é naquele universo. E aí, naturalmente, a gente vai tendo as nossas experiências de amor, de cuidado, e aquilo vai moldando a maneira como nós vamos enxergar, inclusive, o nosso futuro cônjuge, através de como a gente está sendo tratado na infância. Sim. A maneira como o pai está tratando a menina, naturalmente está moldando ali um padrão que ela vai buscar no futuro. É exatamente isso que eu queria te perguntar, porque nós crescemos ouvindo justamente isso, né? Que é a informação real. O pai, ele é o primeiro homem da vida da menina, ok? O pai é o primeiro homem da vida da moça, da menina, da filha. Então, tudo que o pai faz, seja de forma direta ou indireta, passa uma mensagem também de forma direta ou indireta para a mente daquela menina. E isso vai influenciar no futuro dela. Então, por exemplo, o pai que às vezes ele é mais rude, às vezes ele bate um pouco mais na filha. Isso pode acabar gerando uma mulher que ela vai crescer e às vezes vai acabar achando que o marido pode ser um pouco mais bruto com ela porque ele a ama. Porque ela ouviu o pai dela crescer dizendo assim, ó, eu estou te corrigindo aqui, ó, te batendo porque eu te amo. Como você enxerga isso? Totalmente. Isso é o que acontece na prática mesmo. Cara, isso É o que acontece na prática. O que ela vê o pai tratar a mãe, ela vai buscar instintivamente. O que ela vê o pai dizer a ela e tratar ela, vai refletir no seu relacionamento no futuro. Não tenho a menor ideia disso. Não tenho a menor dúvida disso. Como o cara age dentro de casa, como o cara ele atua dentro de casa, vai justamente influenciar. Então a gente pode dizer que você não precisa diretamente dizer à sua filha quem ela deve se envolver. Se você for uma pessoa boa, você pode mudar a fala. Você pode dizer para a sua filha, não aceite menos do que você tem na sua casa. Faz sentido? Totalmente. Ela vai buscar isso. Ali é a régua. A régua. Não aceito menos do que isso. Isso vai estar instintivamente. Quando alguém disser o contrário, quando alguém mostrar o contrário, quando alguma proposta vier, ela vai estranhar. Mas não é isso. Esse não é não é isso que eu conheço. Os olhos dela vão estar buscando aquele padrão. Naturalmente, aquilo vai estar imprimido na sua alma. Então, assim. Ela vai replicar, né? Ela vai buscar aquilo e vai atrair aquilo. Ela vai buscar e vai atrair. Ela não só vai atrás daquilo, mas ela vai atrair aquilo. Porque automaticamente. Por que ela atrai, na minha visão? Porque automaticamente ela vai criar uma rejeição com tudo que seja ao contrário daquilo. É porque o cérebro gosta de vícios. O nosso cérebro gosta de vícios. O nosso cérebro gosta de vícios. Aí você vai colocar vícios positivos ou negativos. O cérebro, ele gosta de repetir padrões. Isso são vícios. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que foi criada em um ambiente de gritaria, há um vício emocional de gritaria. Como assim um vício emocional? Um vício emocional. Porque quando você fala vício, você tá falando de a pessoa tem uma necessidade daquilo? Isso, porque é uma necessidade química. Real. Uma briga traz um vício químico. A briga traz adrenalina, traz cortisol. E aí o seu organismo vai pedir aquilo. Eu conheço gente que, de tanto que viveu um ambiente de gritaria na infância, crescem e vão atrás de relacionamentos que tem gritaria, briga, contenda. Às vezes faz viagem, não tem motivo nenhum, arruma um problema, porque o corpo tá pedindo. É tipo uma pessoa que tá viciada mesmo numa substância química. Fica com... Quando é com uma pessoa não... Abstinência. Sim. Pô, cadê a briga? O corpo tá pedindo aquilo. Tá pedindo. Eu vi aquilo a vida toda. Aquilo é bom, aquilo... Conscientemente ela sabe que não é bom, porque o cérebro racional vai dizer que não é bom. Mas inconsciente ela tá pedindo aquilo. É como uma pessoa que usa uma droga e sabe que é ruim. Consciente sabe que é ruim, mas o inconsciente quer. Criou um vício emocional. E essa é a definição de vício emocional. É quando o organismo mesmo, eu tô falando de química, da química corporal, o seu corpo pede aquilo. Ele cria a necessidade. A necessidade. Ele quer aquilo. Talvez essa seria... Então, a gente pode usar isso aí, por exemplo, como uma explicação
Porque hoje nós vemos uma geração que é oriunda de uma geração anterior, que em algumas casas faltou muito colo. Sobrou muito castigo, né? E faltou muito colo. Eu tenho meus 30 anos, a gente não tem muita diferença de idade, mas eu tenho certeza que se eu te perguntar assim, ô Eric, você apanhou em casa? Você, né, seu pai te corrigia? Eu particularmente posso te dizer que eu tive muito mais castigo do que colo. Você, na sua visão, é justamente essa ausência de ter um olhar um pouco mais protetor para os filhos, compreensivo, de substituir algumas vezes o castigo pelo colo, é um caminho que ele pode justamente levar para o seu filho essa necessidade de ele saber que ele tem que estar em um casamento, ele tem que estar em um relacionamento que haja compreensão, que haja carinho, que haja cuidado e proteção, baseado no colo que o pai dá para ele? Yang, os nossos filhos... Aí é polêmico. Vai ter muita gente que vai falar assim, não, pô, mas tem que mimar a criança. Ele tá falando que tem que mimar a criança. Que não pode... Vai lá. Vamos falar. Olha bem. O que os nossos pais aprenderam, Yang, foi a trabalhar. Sim. Nossos pais aprenderam a lutar, a sobreviver. Mais cedo Mas que não, nós, inclusive. mas não aprenderam a sentar, a brincar, a ouvir com os filhos. Os nossos pais se tornaram especialistas nisso. Mas não aprenderam o que às vezes a alma tá gritando. Então, a verdade é que o colo corrige mais do que um castigo. A verdade é que o colo corrige mais que um castigo. Às vezes o que aquela criança tá precisando é de alguém que sente no chão e esteja presente. Existem pessoas querendo comprar o filho com presentes e o que o filho precisa é da presença. O que a pessoa não entende é que um momento de um abraço, de um carinho, de um sentar no chão, vai ser muito mais poderoso do que uma gritaria, do que um dinheiro que pagou uma coisa. A nossa geração não está atrás de heróis, está atrás de gente que demonstre que se importa. É isso que a nossa geração precisa. Então aí vem a pergunta de 1 milhão. Vem agora a pergunta de 1 milhão. E é o corte que vai ajudar os pais, né, auxiliar nesse desafio, nesse caminho desafiador que é a paternidade, né? E até as mães também, que é a maternidade. Eric, como criar filhos fortes? Esteja presente no caminho deles. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar. Então, não há como apontar um caminho sem estar nele. Você quer que seu filho viva uma experiência de ser um ser humano extraordinário? Procure você ser. Sim. É o primeiro passo. E mesmo quando você não conseguir, dê o teu melhor com amor, com presença, com compreensão, com oração, com princípios. Não é que, poxa, então não consegui ser um cara ideal, meu filho não vai ser. Não é sobre isso. A pergunta é, se os filhos são flecha, significa que eles vão além. Não espere que você vá além. Não, você vai no teu máximo. E você vai ser a ponte que vai alavancar para o teu filho ir mais além. Para o teu filho ir mais longe. Dê o teu melhor para você entregar a melhor matéria-prima para ele. Não é que você precisa ser perfeito. Nossa geração não precisa de gente perfeita. Nossa geração precisa de gente que dê o seu melhor. Fantástico. Qual o melhor que eu posso dar pro meu filho? A minha mãe me deu o meu melhor, o meu pai me deu o meu melhor. Foi o melhor que ele tinha. Sabe? Quantas pessoas estão vivendo acusando o seu pai, a sua mãe? Veja se você já viu isso. Eu vivi uma experiência e eu quero convidar você e todo mundo que está nos acompanhando no podcast a viver a experiência. Imagina você, aos 12 anos, conversando com teu pai de 12 anos. E você pergunta pra ele, e aí pai, como é que tá sendo a sua vida? Imagina qual é a resposta dele. Certamente a sua vida foi muito melhor em vários aspectos do que a vida do seu pai. Então o que a gente precisa é de empatia e não cobrança. O meu pai não me deve nada, cara. A minha mãe não me deve nada. Eles me deram o melhor que eles tinham. Agora é a minha vez de dar o meu melhor. Não cobrar pelo que eles não fizeram. Eles deram o melhor que eles tinham.
Cara, não, isso aqui eu achei matador agora, cara. Isso é matador, Isso eu cara. achei Isso vira uma chave. A Imagina gente precisa você de mais agora, empatia e não cobrança. cara. Meu Deus! É você olhar, cara, e dizer assim, olha pra minha infância como foi, olha a infância do meu pai. Eu vou cobrar ele. Ele deu o melhor que ele tinha, cara. Talvez se fosse eu no lugar dele, eu tinha dado o pior. E às vezes a gente se acha super-homem. E a gente quer cobrar do outro, o que às vezes a gente nem faria. A gente precisa ter empatia, entender que o outro teve a história dele. E tá tudo bem o que eu vivi até aqui. E o que cabe a mim é entregar agora. Agora é minha vez, o bastão tá comigo, igual uma Olimpíada. Cada um passa o bastão. O amor é aquela chama que tá no bastão. E ele passou o amor que ele recebeu, cara. Cabe a mim nutrir para que a chama, quando eu passar o bastão pro meu filho, ela esteja acesa. em outro nível. E esse contexto, ele é vice-versa, né? Tanto para a questão de mais afeto, mais compreensão e menos cobrança, tanto do pai para o filho, como também do filho para o pai, né? Opa! Filhos precisam perdoar os pais. Total, ó. Existem filhos, Yang, que estão, sem perceber, sendo agentes de cura para os pais com uma palavra, sabe qual é? Qual? Silêncio. Com silêncio? Com silêncio. Mas como? Não é sobre cobrar o seu pai pelo que ele não fez. É sobre entender e fazer a sua parte, em silêncio. Quando eu resolvi abraçar e beijar o meu pai, eu não cobrei que ele fizesse o mesmo, não. Eu fiquei em silêncio. E esse silêncio tem o poder de curar. É gritante. Tem o Esse poder de silêncio curar. fala. Fala demais. Porque ele tá olhando, ele tá dizendo, pô, mas ele não tá cobrando de mim. Ele tá só fazendo. Não é tempo do filho cobrar o pai que não fez. Não. É tempo do filho entregar o melhor que se tem agora. Entendeu? Uau! Esse Cara, é o nosso papel, cara. fantástico! Cara, que isso? Perdão é uma ferramenta de Deus para nos libertar. O perdão é aquele momento em que a gente deixa as pessoas irem. Para que guardar o que não presta? Para que você colocar dentro do teu coração aquilo que vai te adoecer? Tudo que passou faz parte da sua história. Acolha, respira, agradece pelas coisas boas, aprenda pelas coisas ruins. Mas o que adoece a sua alma, libera. Libera o perdão. O seu pai, a sua mãe, fizeram parte da sua história para você ser quem você é. Se você observa que não veio de um berço perfeito, bem-vindo ao clube. O mesmo clube de Davi, o mesmo clube de Moisés, o mesmo clube do próprio Jesus, que não teve pais super-heróis, pessoas simples. Que você entenda que o seu pai e sua mãe fazem parte da sua história, deram o melhor deles, e você está tendo agora a oportunidade de aprender com tudo isso e transbordar amor para as próximas gerações. Libera o teu coração, porque você é privilegiado por ter a oportunidade de fazer diferente.